Oi, meu nome é Aline Brandão, sou do 7º período de Relações Internacionais e sou aluna bolsista de Iniciação Científica da UBV. O meu projeto é sobre a discriminação na aceitação de refugiados não ocidentais em uma análise pós-colonialista com estudo de casos sobre os refugiados sírios, e a minha professora e orientadora é Viviane Mosini. O objetivo do projeto é, por meio da teoria pós-colonialista, evidenciar o racismo existente na acolhida de refugiados que não ocidentais, ou seja, refugiados que não são europeus. A partir da análise das instituições internacionais, verificar como é feita a acolhida de refugiados não ocidentais nos países europeus e evidenciar a existência de uma discriminação nesse processo de asilo usando a teoria pós-colonialista. A Síria é um país do Oriente Médio que teve sua história conturbada desde sua origem e que ainda trazem problemas para a sociedade atual. Nesse caso, é a guerra da Síria que ocorre desde 2012. Com essa guerra, o fluxo migratório da Síria se expandiu numa escala gigantesca e, segundo o Acnur, atualmente existem mais de 6 milhões de refugiados sírios pelo mundo. Então, visto isso, é inegável a necessidade que eles têm de receber auxílio dos órgãos internacionais de toda a comunidade internacional. Mas a gente percebe que não é isso que acontece, porque muitos refugiados ainda vivem sem direitos humanos básicos e sem nenhuma assistência, e isso é ocasionado pela falta de assistência da comunidade internacional, tanto para regulamentar o asilo deles, como também para criar campos de refugiados formais que possam abrigar esses refugiados. A acolhida de refugiados em países ocidentais é muito baixa. Só 16% dos países europeus abrigam os refugiados. E esses países são quem, na teoria, tem mais condições de abrigar eles. Inclusive, os países europeus, eles têm regulamento e leis de auxílio aos refugiados, mas essas leis não são aplicadas. São adotadas leis restritivas sobre a entrada legal no país e o reforço das fronteiras. Então, muitas pessoas acabam tentando entrar no país, pelo Mediterrâneo, causando muitas mortes. Em 2014, morreram mais de 20 mil pessoas tentando atravessar a borda ilegalmente. E aqueles que conseguem entrar e se abrigam em campos de refugiados ainda são tratados de forma desumana por causa da falta de estrutura de campos de refugiados para acolher essa alta demanda. Ao analisar a postura dos órgãos internacionais, por exemplo, a União Europeia, a gente vê que muitos países adotaram medidas restritivas para impedir a entrada de refugiados sírios, ou seja, para eles o problema é resolvido simplesmente se fingir que não acontece. Então, adotando essas medidas restritivas, os países da Europa passam a ignorar os tratados e compromissos que eles têm com refugiados, ignorando totalmente os direitos básicos que eles têm. Um exemplo da discriminação que acontece é a guerra da Ucrânia, que também fez várias pessoas se tornarem refugiadas. E para resolver o problema dos refugiados ucranianos, o Conselho da Europa adotou medidas que flexibilizavam a acolhida deles, a entrada deles de outros países, e também disponibilizava mais recursos. Então, a conclusão que a gente chega é que é feito um esforço maior para acolher refugiados se eles forem ocidentais, porque ao se depararem com a crise de refugiados causada pelo conflito sírio, a atitude adotada foi a mudança na legislação para conter a entrada deles no país, nos países europeus que deveriam fornecer asilo, ao contrário da postura adotada em relação ao conflito na Ucrânia, que a mudança na legislação foi para abranger, para acolher mais pessoas. Então, a gente nota a falha dos órgãos internacionais em amparar os refugiados, mas isso é só aplicado aos refugiados do Oriente. Se forem refugiados europeus do Ocidente, a gente percebe que eles realizam sim essa acolhida de forma mais eficaz. Então, a teoria pós-colonial se relaciona a essa análise de como é a acolhida de refugiados, já que o principal objetivo dessa corrente é denunciar o racismo e a xenofobia designada a esses países. Por isso é importante evidenciar essa visão distorcida que tem sobre os povos não europeus, já que esse racismo afeta a vida de milhões de pessoas que necessitam de ajuda humanitária. Por fim, eu quero agradecer à Universidade de Vila Velha
por ter me dado a oportunidade de realizar esse projeto, e a professora Viviane, por ter me orientado e me guiado durante todo esse processo.